Bem-vindo de volta ao canal de Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje a gente vai ter um evento especial com o Sebastian Buto, sócio da Siglassum Consultores, e com o Marcelo Lehner, sócio do Portugal Ribeiro Advogados, para discutir o que é regulação discricionária. Eu fiz um vídeo anterior falando de forma muito introdutória, definindo de forma muito introdutória a regulação discricionária, mas o tema dá margem a muito mais discussão, e por isso eu queria enriquecer esse debate, trazendo dois especialistas. Hoje eu serei só o entrevistador aqui, e por isso eu queria começar diretamente com uma pergunta ao Sebastian sobre o que é regulação discricionária, Sebastian. Obrigado, Maurício, obrigado, Marcelo, aqui pela possibilidade do debate. Acho que a primeira questão para responder essa pergunta é por que a necessidade da regulação? E a partir dali a gente fala dos dois grandes tipos de regulação, discricionária e contratual. Então, a regulação, ela se torna necessária quando você tem um mercado que ele não é competitivo. Se o mercado fosse competitivo, as próprias forças do mercado, da oferta e da demanda, levariam a que seja determinado o preço, a qualidade e a quantidade justa. É o que na economia se chama a mão invisível, que leva à solução mais eficiente. Mas não todos os mercados são competitivos e quando existe uma falha de mercado, como é o caso dos monopólios naturais, que é o caso da prestação de muitos serviços públicos, como saneamento, distribuição de gás natural ou de energia, a força da oferta e da demanda não permitem chegar a determinar um preço eficiente, um preço justo, uma qualidade eficiente, uma qualidade justa. E então, quando há essas falhas de mercado, é que é necessário introduzir a regulação para corrigir essas falhas de mercado e criar as condições de preço, de qualidade e de quantidade que se teriam em um mercado equivalente ao que se teria em um mercado em concorrência. Então, a regulação existe para emular as condições de um mercado em concorrência, num mercado onde não existe essa concorrência pela natureza do mercado e pela falha do mercado. Então, quando se fala de regulação discricionária, que eu gostaria mais de chamar regulação normativa, é quando a agência reguladora, através da norma de regulação, vai determinar o preço, a qualidade e as condições de quantidade que para a prestação daquele serviço que é regulado. Então, é através da norma que se emula as condições de concorrência. E eu definiria a diferença entre regulação discricionária e contratual, ela tem muito a ver com a origem da delegação ou da escolha do prestador. Porque eu tenho duas formas de introduzir as condições de eficiência de uma concorrência no monopólio natural. Ou eu faço uma concorrência pelo mercado, ou seja, boto os possíveis prestadores em concorrência através de um processo licitatório e faço que eles se expressem no momento do leilão, no momento da licitação, qual é o melhor preço, qual é a melhor qualidade para a prestação desse serviço. Ou, se eu não tenho um processo de concorrência pelo mercado, eu tenho que criar esse preço através de alguma norma, tenho que emular uma norma. Então, a regulação discricional, ela acontece prioritariamente onde a escolha do prestador não passou por um processo licitatório e, portanto, não houve aquele momento de concorrência pelo mercado que levasse a determinar as tarifas mais eficientes. Então, ali vem a regulação discricionária, que através da norma, a agência reguladora vai calcular qual é essa tarifa que seria a mais eficiente para remunerar aquele serviço, qual é o critério de qualidade mais eficiente para remunerar aquele serviço. Quando você tem um processo licitatório, não precisa de criar emular essa concorrência, porque a concorrência existe no processo licitatório. Então, sintetizando um pouco minha resposta, você basicamente tem uma regulação discricionária normativa,
quando não tem um processo licitatório, e então é o regulador, através da norma, que emula a condição de eficiência, buscando qual seria o preço justo, e você tem uma regulação contratual, quando houve um processo licitatório transparente, de ampla concorrência, e onde ali você o único que precisa para manter as condições de eficiência é respeitar aquelas condições que se deram no edital e no processo licitatório, porque ali está garantida a concorrência e o resultado dela será o mais eficiente. Então veja, isso, Sebastião, já é bem diferente de coisas que eu tenho ouvido por aí, né, de artigos, entrevistas que eu tenho ouvido sobre esse tema, lives que eu tenho ouvido sobre esse tema, nas quais se utiliza outros critérios. Você amarrou muito bem, quer dizer, regulação discricionária está relacionada a uma situação em que não houve licitação, tá? E aí a gente já pensa no setor de saneamento, no caso dos contratos de programa das estatais, e regulação contratual relacionada à situação em que você teve uma licitação. Portanto, a definição da tarifa foi submetida a uma competição, tá? E é isso que dá origem depois a uma regulação contratual. Aí eu passo a palavra para o Marcelo, porque eu queria entender um pouquinho, clarear isso, Marcelo, falando um pouco dessas outras distinções que a gente tem ouvido, né, sobre regulação discricionária e regulação contratual. Eu me lembro da gente conversar sobre outras distinções que têm sido usadas, né, que, em minha opinião, criam alguma confusão, né? Ainda que, eventualmente, a discussão seja terminológica, mas eu queria lhe ouvir sobre isso, sobre os outros conceitos que estão sendo utilizados para separar o que a gente tem chamado aqui de regulação contratual e discricionária. Claro, tá bom, Maurício. Obrigado aí pelo convite, obrigado, Sebastião, por participar aí desse painel junto comigo. Bom, indo direto ao ponto, mas primeiro, fazendo uma observação em relação acho que a explicação do Sebastião foi extremamente didática, de fazer essa associação entre a origem, né, da delegação e o modelo regulatório, né? Mas, assim, a gente tem também exceções, né? Então, a gente tem regulação discricionária, às vezes, em contratos que foram licitados, né? Mas só para fazer essa ressalva, embora, de fato, assim, no setor de saneamento básico, a gente, historicamente, acaba tendo essa situação que o Sebastião mencionou, né? Os contratos de programa que não foram objeto de licitação acabam submetendo a uma regulação de um tipo, né, discricionário, normativa, né, como ele propôs, e os contratos das concessionárias privadas, né, das concessões envolvendo a iniciativa privada, foram objeto de licitação e, por conta disso, como regra, né, na maior parte desses contratos se tem essa, como premissa, né, essa necessidade de preservação, né, do valor da tarifa resultante do processo competitivo, tá? Agora, de fato, assim, Maurício, quer dizer, essa distinção, né, entre regulação contratual e discricionária, né, ou normativa, né, como o Sebastião mencionou, nada mais é do que uma classificação, né, e eu acho que qualquer classificação tem que ser avaliada, né, não tem uma classificação certa ou errada, né, tem uma classificação que torna a compreensão da realidade mais simples, né, mais didática, enfim. Então, as classificações podem ser mais ou menos úteis, né. E aí o que eu tenho percebido, né, esse tema do debate entre diferentes modelos regulatórios, regulação discricionária, regulação contratual, tem surgido, né, recentemente, só que eu acho que a gente está, muitas vezes, se referindo a conceitos diferentes, né, usando a mesma terminologia, né. Eu acho que de tudo que o Sebastião falou, dá para a gente afirmar, assim, acho que com segurança, que o critério distintivo principal entre o modelo de regulação, ou, né, esse tipo ideal, regulação discricionária, e o tipo ideal, regulação contratual, é a possibilidade de que o regulador reabra, né, as premissas de definição do valor da tarifa ao longo da prestação de serviço, né. No caso da revisão discricionária, né, isso pode ocorrer independentemente
da existência de um evento que tenha desequilibrado a equação econômico-financeira inicial, aquele pacto inicial das condições do contrato que foi formado na origem, né? Já no caso da regulação discricionária, não, a gente está falando especificamente da possibilidade do regulador rever o valor da tarifa quando você tem algum tipo de evento que perturba essas condições que foram pactuadas e que estão previstas no contrato. Então, quais são quais são os usos que eu tenho visto do termo discricionária e contratual que eu acho que não correspondem a esse uso, né, que a gente está fazendo aqui, e que basicamente, quando a gente está falando aqui, né, entre nós, né, sobre regulação discricionária ou contratual, a gente está olhando para estratégias de regulação de preço, né, no final das contas é isso, né, como que o regulador vai atuar para definir o preço em função da necessidade que o Sebastian falou, né, de corrigir essa falha de mercado, né, a inexistência de competição no mercado, né. Só que o que eu tenho visto em artigos, né, ou em outros debates, muitas vezes a gente tem um uso, né, do termo discricionário como sinônimo de discricionariedade, né, quer dizer, como se na regulação contratual não houvesse discricionariedade do regulador e na regulação discricionária há discricionariedade. E acho que esse uso, para mim, não faz sentido. É óbvio que sempre haverá algum grau de discricionariedade na atuação do regulador, né? Tanto no caso de um modelo de regulação contratual, quanto no caso do modelo de regulação discricionária. Quer dizer, num processo de revisão tarifária, né, tem uma série de premissas e de variáveis que são discutidas, né, durante esse processo, e que sempre vai haver algum espaço para que legitimamente regulador e prestador de serviços discordem, né, de um ou outro tema, ou que, né, o regulador exerça algum grau de discricionariedade na avaliação que ele faz da situação fática que vai ser objeto da análise sobre se aquele evento é um evento que enseja reequilíbrio ou sobre se é necessário reabrir aí as premissas de definição do valor da tarifa. Então, discricionariedade há nos dois modelos, né? Então, a discricionariedade não é o critério distintivo, tá? A outra, até porque, assim, acho que esse é um ponto que as pessoas às vezes também reforçam a questão da incompletude dos contratos. De fato, os contratos são incompletos e é justamente por isso que eu mencionei, que sempre vai haver algum nível de discricionariedade, né? E eu acho que a outra associação que também não me parece adequada é fazer uma associação, que ela pode até acontecer, mas acho que ela não é o critério distintivo principal, que é uma associação entre a fonte normativa principal que orienta as condições de prestação de serviço e o modelo regulatório. Então, por exemplo, dizer que, olha, o contrato, né, é extremamente detalhado, né, e prevê as condições de prestação de serviço, metas, indicadores de desempenho, né, tem uma série de previsões muito detalhadas e de maneira que, assim, para cumprir adequadamente, para prestar adequadamente o serviço, a concessionária, né, o prestador, simplesmente precisa olhar para o contrato. Então, esse é um caso de uma regulação contratual, né? Não, isso não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido dizer que, pela fonte normativa principal que está orientando aquela prestação de serviço ser um regulamento da agência, você teria, então, uma regulação discricionária, né? Acho que, ou normativa. Não é essa a distinção. Acho que esse tem sido os problemas aí que a gente tem visto, que, no final das contas, são usos, né, diferentes, são conceitos diferentes, mas que as pessoas estão utilizando a mesma terminologia, que é uma terminologia que já está, em alguma medida, disseminada, né, na literatura econômica, como voltada para esse conceito que a gente está trabalhando aqui, né, de estratégia para regulação de preço, né, do preço cobrado pela prestadora dos serviços em monopólios naturais. Acho que tem um artigo importante que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui para quem estiver assistindo,
que é o artigo do Fernando Camacho e do Bruno Rodrigues sobre isso, na revista do BNDES, um artigo que está aberto e eu acho que faz uma revisão excelente sobre a literatura econômica sobre o tema. Assim, vocês, com as duas primeiras falas de vocês, já limparam o tema completamente, né? Do Sebastião explicando o que é o elemento distintivo principal, e a do Marcelo já limpando, separando, né, esse elemento distintivo principal de todas os outros usos de conceitos diferentes associados à terminologia regulação discricionária e regulação contratual. Então, acho que aqui já limpou o campo muito. O que eu queria agora era perguntar para vocês sobre a utilidade dessa distinção, né? Quer dizer, feita essa distinção, eu percebo que, olhando, por exemplo, o novo marco legal de saneamento, lá tem muitas regras, né? Quando eu leio, eu vejo muitas regras que ou se aplicam a uma dessas formas de regulação ou se aplicam a outra. Ou seja, no novo marco legal de saneamento, como ele estava tratando de temas, né, que afetam, né, tantas situações em que o regulador exerce uma regulação discricionária, quanto de casos em que há regulação contratual, as regras muitas vezes são genéricas, elas não indicam se ela se aplica a um caso ou outro, a um tipo de regulação ou outro, e quem tem que fazer essa diferença é o intérprete, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo na leitura, que isso talvez fosse uma das utilidades dessa distinção. Mas eu queria saber que outras utilidades vocês veem nessa distinção. Aí não sei, Sebastião, se você quer começar e o Marcelo dá continuidade. Ok. Complementando a fala do Marcelo, respondendo a tua pergunta, eu acho que a primeira questão a destacar é que você não tem modelos puros de regulação discricionária ou contratual. O que você tem é a preponderância de uma regulação mais de tipo contratual ou de uma regulação mais de tipo discricionária. E, como falei, a meu ver, isso tem muito a ver com o processo no qual foi delegada a prestação do serviço, escolhido o prestador, e o processo no qual foi definida a tarifa, que é a tarifa de equilíbrio. Okay? Então, se esse processo de definição dessa tarifa de equilíbrio, ela veio por um processo licitatório, por consequência de um contrato, você o que tem que... A regulação será prioritariamente contratual, porque você o que vai, como regulador, é preservar essas condições ao longo da vida do contrato, porque você vai preservar as condições de eficiência que foram explicitadas naquele momento. E então o regulador vai basicamente regular o que está no contrato. E por isso se chama uma regulação contratual, porque o contrato conteria todos os elementos para aquilo. Mas todos os contratos, como sabemos, são incompletos, imperfeitos, então eles precisam de complementações. E essas complementações estarão dadas pela norma regulatória. Então, ali você vai ter um modelo híbrido, onde prioritariamente vai ter o maior peso a regulação contratual, mas ela será complementada com uma regulação normativa. Por outro lado, quando você não passou por um processo licitatório, como é o caso dos contratos de programa ou empresas estaduais, onde o próprio ente público faz a prestação de serviço, a definição da tarifa do preço de equilíbrio não passou por aquele processo de concorrência e é, portanto, que ela será prioritariamente normativa, no sentido que o regulador deverá calcular essa tarifa, essa condição de eficiência, mas isso não significa que o contrato que gerou essa delegação de serviço seja totalmente ignorado. Ele é um complemento. Então, entendo que não há modelos puros. Tá? Você tem modelos híbridos, onde se tem uma prioridade, um peso maior se é de regulação por contrato ou discricionária. E ali a diferença principal, ou a utilidade principal que se tem para distinguir se é uma regulação discricionária ou contratual, é aquilo que se entende como tarifa de equilíbrio
em que momento essa tarifa de equilíbrio tem que ser revisitada e qual é o critério para essa tarifa de equilíbrio ser revisitada. Então, basicamente, em uma regulação contratual, o que você vai preservar é aquela tarifa que surgiu do processo concorrencial e ela só será revisitada, recalculada, caso aconteça um evento de desequilíbrio que pela matriz de risco estava alocado o poder concedente. Tá? Então, você só vai revisar isso. Se não acontece nenhum evento de desequilíbrio que estava alocado o poder concedente, essa tarifa, aquela condição permanecerá ao longo da vida do contrato. Então, numa regulação contratual, se não houver nenhum evento de desequilíbrio, essa tarifa só será ajustada pela inflação. Já numa regulação discricionária, e o que tem sido a prática, tá? É que esse preço de equilíbrio ele é recalculado a cada ciclo tarifário, seja ele de 4 ou de 5 anos. Então, ali o regulador, através de todas as metodologias que ele define por norma, vai calcular esse preço de equilíbrio tentando emular a condição de eficiência naquele momento. E aí, então, você tem as revisões tarifárias periódicas, que elas não acontecem necessariamente na regulação contratual, se ela não está prevista. Tá? Então, você tem um evento que se dá periodicamente, de cada 4, 5 anos, que é a revisão tarifária, onde se recalcula a tarifa de equilíbrio. E essa tarifa de equilíbrio se calcula com independência de ter acontecido ou não um evento de desequilíbrio. Ela é recalculada porque periodicamente e por norma e por contrato está definido reabrir e resetear essa tarifa. Tá? Se em uma regulação discricionária, pode-se também ter uma revisão extraordinária, que ela se assemelha mais a lo que seria um reequilíbrio numa regulação contratual, que se durante o ciclo tarifário, entre uma revisão tarifária e a outra, acontecer um evento de desequilíbrio, que comprometa o equilíbrio econômico dessa tarifa definida na última revisão, há poucos anos atrás, ali você faz um novo cálculo da tarifa para contemplar o impacto desse desequilíbrio pontual. Então, uma das distinções principais que eu faria em lo que está acontecendo na prática, tá? Não é por lei, é na prática, é que uma regulação discricionária, na prática, está fazendo com que a tarifa seja revisitada, recalculada a cada ciclo tarifário, com independência de ter ou não eventos de desequilíbrio, e já numa regulação contratual, na prática, em geral, você não tem essas revisões tarifárias periódicas, o que tem são reequilíbrios, caso um evento de desequilíbrio venha alocado na matriz de retorno por concedente venha a acontecer. Então, nesse sentido, é que quando se uno vai ler a lei, em particular a lei de saneamento, você tem práticas totalmente diferentes se a empresa não passou por um processo licitatório, vem de um contrato de programa, onde, basicamente, os reguladores têm definido todo um marco normativo de regulação discricionária, que é totalmente diferente de uma regulação de contrato. E, muitas vezes, o que eu vejo é que se confundem as coisas. Deixa eu lhe interromper um pouquinho, Sebastião. Eu vou lhe interromper um pouquinho e depois eu até queria passar a palavra para o Marcelo, mas eu acho muito curioso, se você pegar, por exemplo, a regulação da Arcesp sobre a Sabesp, a Arcesp criou uma matriz de risco normativa. Tá? Na sua regulação discricionária, ela estabeleceu qual a matriz de risco que ela vai considerar para efeito da revisão ordinária da tarifa da Sabesp. Né? O que é muito curioso, se você imaginar que a Sabesp assinou diversos contratos de programa com diversos municípios. Né? Esses contratos de programa, se bem feitos, deveriam ter matrizes de risco. Mas essas matrizes de risco não são relevantes para a CESP. A CESP, ela faz uma matriz para regular, para fazer a regulação tarifária da CESP. Portanto, você vê que, de fato, o que você está falando faz todo sentido. Se desdobra
necessidade de restabelecer a tarifa, porque não houve competição no momento originário, no momento de formação do contrato, se desdobra em a agência reguladora, inclusive estabelecer quais são as regras de distribuição de risco, pela via normativa, estabelecer as regras de distribuição de risco que são consideradas para recálculo dessa tarifa. Mas eu vou agora perguntar ao Marcelo, então, uma coisa mais específica que eu gostaria que vocês falassem. O que eu queria saber, Marcelo, é qual o impacto de tudo isso que vocês falaram sobre, por exemplo, o uso do fator X, tá? E eu estou falando do fator X, mas, assim, na verdade, eu queria que você falasse sobre todos esses mecanismos regulatórios usados a posteriori da licitação para distribuir ganhos de eficiência ou ganhos de produtividade com os usuários. E qual o impacto disso também sobre os reequilíbrios, né? O Sebastião falou genericamente. E uma última preocupação, que se der tempo eu gostaria de você comentar, que é o seguinte: como é que a gente lida com esse marco legal? Porque o marco legal fala uma regra geral, né, que quem tem que distinguir qual se aplica ou como se aplica a cada contrato é o intérprete, né? E isso tem dado margens a enormes confusões. Então, eu queria lhe ouvir sobre isso. Esse é o ponto fundamental, né? Esse último comentário que você fez em relação ao marco legal, né? E a ausência de distinção entre modelos regulatórios que estão previstos lá, né? Então, aproveitando o gancho que o Sebastião, né, fez, né? Ali no final da última resposta dele, que foi exatamente esse, assim, a depender de qual modelo regulatório a que se submete, né, a prestação do serviço, né, você pode dar sentidos muito diferentes a previsões que existem na Lei 11.445, né, e você pode, inclusive, ter que descartar a aplicação de algumas previsões, né. Então, por exemplo, na 11.445 tem a previsão de que compete à agência reguladora definir o valor das tarifas. Quer dizer, definir o valor das tarifas no contexto da regulação contratual, como o Sebastião mencionou, não reavaliar, né, revisitar as premissas associadas ali à construção, né, daquele preço, à construção do valor daquela tarifa, é simplesmente preservar o valor da tarifa previsto, né, resultante do processo licitatório, de acordo com as regras de reajuste e com a matriz de riscos daquele contrato, né? Então, quer dizer, definir o exercício da competência pela agência de definir o valor da tarifa, no caso de um contrato que se submete, né, a um modelo de regulação contratual, deve significar preservar, né? Definir deve significar preservar e, eventualmente, revisar quando houver um evento de desequilíbrio, né? E a necessidade, então, de compensação à parte que sofreu as consequências do evento pela parte que era responsável, né, pelo risco associado a esse evento. Então, o reequilíbrio que o Sebastião mencionou, né? Então, esse é um exemplo em que você tem que fazer uma interpretação, né, do que está previsto no novo marco, para não desrespeitar, né, toda a lógica jurídica e econômico-financeira que rege os contratos que se submetem a uma regulação contratual, né? Se a gente estivesse falando de uma prestação submetida à regulação discricionária, aí, de fato, né, definir significa definir, né, na linha do que o Sebastião falou, redefinir, né, a cada 4 anos, a cada 5 anos, né, redefinir periodicamente em função aí desse processo de revisão tarifária periódica, né. Outro, aí falando especificamente do fator X, né, compartilhamento de ganhos de produtividade, compartilhamento dos ganhos de eficiência, a lógica aqui é mais ou menos a mesma, né. Quer dizer, em vários dispositivos da 11.445, né, você tem a previsão de compartilhamento de ganhos de produtividade da concessionária com os usuários do serviço, né? Quer dizer, num modelo de regulação contratual, esse ganho de produtividade, né, já foi compartilhado pela concessionária com os usuários do serviço no momento da licitação, né?
a proposta que a concessionária fez, né, no processo licitatório já considerava os ganhos que ela imaginava obter ao longo da concessão, né? E ali naquele, né, como o Sebastião já destacou algumas vezes, naquele momento, na licitação, no caso dos contratos que se submetem a uma regulação contratual, o ganho de produtividade ou ganhos de eficiência, né, já foram extraídos no momento da licitação, né? A proposta da concessionária já considera os ganhos que ela estima conseguir gerar ao longo do contrato. Então, não há que se falar no meio, né, do contrato em gerar novos compartilhamentos que não estavam previstos na origem, né, quando se celebrou o contrato, quando se licitou aquela concessão, né? Quer dizer, fazer isso seria subverter, né, distorcer a matriz de riscos original daquele contrato, né? Então, imagine que, por exemplo, você entenda que se a concessionária realizou investimentos por um valor inferior ao que estava estimado em sua proposta na licitação, né? Isso tem que ser, essa diferença entre o valor realizado e o que estava estimado na sua proposta tem que ser repassada para os usuários, né? Tem que ser reduzido do valor da tarifa, né? Então, você passa a não ter mais um incentivo para que a concessionária seja eficiente, né? E busque reduzir custos na prestação do serviço, né? Então, assim, tudo isso, em tese, já foi feito no momento da licitação, né? Diferente na regulação discricionária. E, de fato, né, como o Sebastião mencionou, você vai ter um momento em que o regulador vai reavaliar as condições de prestação de serviço, vai reavaliar as condições de mercado, enfim, pode fazer uma série de análises, né, para redefinir qual é o valor, né, daquela tarifa de equilíbrio, daquela tarifa que permite a prestação adequada do serviço, né, de acordo com os objetivos que o regulador pretende alcançar. Perfeito. Aí, complementando o que foi falado até o momento, eu queria só fazer um esclarecimento que a plateia pode ter, alguma dúvida que pode ter neste momento, e falar, bom, mas tem... Você é argentino, né? Sim, isso com certeza vai saber. Mas a segunda, isso é uma certeza, mas a dúvida que fica tem alguns serviços públicos nos quais não se passou por processo licitatório, mas se tem uma regulação discricionária, como é o caso da distribuição de energia elétrica, onde a ANEEL periodicamente faz revisões tarifárias, onde faz um setting da tarifa, recalcula os custos eficientes que estão embutidos na tarifa, taxa de remuneração, valor dos ativos e demais. Então, só para explicar o porquê tem algumas exceções. No caso da distribuição de energia elétrica, ela, por ter um regulador federal, a regulação é a mesma para todas as empresas de distribuição de energia que operam no país. E quando a regulação começou a ser desenhada lá pelo ano 2000, você tinha empresas que tinham sido privatizadas e, portanto, tinham passado por um processo licitatório, mas tinha empresas que não, que eram empresas estaduais ou da União. E isso ainda existem empresas que não têm passado por um processo licitatório, que são as companhias estaduais de energia. Então, como a agência reguladora tinha que criar o mesmo modelo regulatório que se aplicasse a quem tinha passado por um processo licitatório e a quem não tinha passado, esse foi um dos condicionantes que levou a se ter uma regulação discricionária ou normativa para todas as empresas, porque não se podia ter essa diferenciação, uma vez que a regulação deveria ser a mesma para todos os prestadores. Já no caso do saneamento, onde o poder concedente é municipal e delega o município ou o estado na região metropolitana, mas delega a uma agência reguladora a regulação daquela prestação. Se ela não passa pelo processo licitatório, essa agência só está regulando aquele prestador. Então, ele não precisa ter uma mesma regulação para muitos prestadores, porque a competência é local. Então, essa é uma das justificativas de algumas exceções,
em setores onde parcialmente se passou por um processo licitatório e houve que optar por uma regulação prioritariamente discricionária. Só queria fazer esse esclarecimento. Eu tô satisfeito com, acho que a gente já esclareceu o tema bastante para a nossa audiência, né? Eu quero destacar que esse tema é central, né? Acho que o Marcelo deixou isso claro na última intervenção, mas acho que é central na hora de você interpretar o novo marco legal. Quer dizer, não há como interpretar de forma eficiente o novo marco legal sem você primeiro questionar. Quando você lê uma norma que determina que o regulador faça algo, se aquela norma está se referindo a um sistema de regulação discricionária ou ao sistema de regulação contratual, né? Só assim, pegando um exemplo que eu vi recentemente um Tribunal de Contas determinar que uma agência reguladora determinasse ao seu regulado o cumprimento de um determinado fator X, de um determinado sistema de compartilhamento de ganhos de produtividade num contrato submetido à regulação contratual. Ou seja, primeiro, o Tribunal de Contas não tem competência para isso, segundo, a agência também não tem competência, né? Então, é ilegalidade sobre ilegalidade numa situação que não se deveria se aplicar essa regra, né? Essa regra da lei que fala em compartilhamento de ganhos de produtividade, não deveria ser aplicada nesse caso, porque nesse caso, né, o compartilhamento dos ganhos de produtividade foram feitos lá atrás, na licitação, né, por meio da definição de preço no processo competitivo da licitação. Então, queria chamar a atenção sobre isso e queria passar a palavra primeiro para o Marcelo, depois para o Sebastião, para considerações finais, para a gente encerrar por aqui. Marcelo, por favor. Acho que é bem simples e rápido, Maurício. Acho que você já tratou da utilidade principal, né, talvez, dessa distinção, né? Ainda que, como o Sebastião mencionou, né, não são, quer dizer, a distinção em si são tipos ideais, e na prática a gente vai sempre ter que identificar, né, qual caso se assemelha mais a um ou outro tipo, mas acho que esse tipo de exercício e a compreensão, né, das consequências de você ter um contrato, uma prestação de serviço que se enquadra mais para um lado ou mais para o outro lado, é fundamental para que você consiga efetivamente entender quais são as competências dos reguladores, qual é o foco da fiscalização deles em cada caso, né? Qual é o espaço de liberdade, né, que existe para que a agência, para que os prestadores, né, adotem soluções diferentes, sejam eficientes, enfim. Acho que todas essas questões passam por você compreender qual é o modelo regulatório a que se submete a prestação de serviço. E, assim, tendo esses dois tipos ideais na cabeça, acho que fica mais fácil de fazer esse exercício. E obrigado aí novamente pelo convite, Sebastião, obrigado pela conversa. Sebastião, por favor. Sim, minhas considerações finais. Como o Marcelo bem falou, agora, depois, em particular no setor de saneamento e depois da promulgação da lei, há um exercício da interpretação da lei para cada um desses dois modelos. Que é o que se espera com a promulgação da lei e com a incorporação da concorrência para a delegação da prestação do serviço, é de esperar que, no meio e longo prazo, a gente vai convergendo mais para uma regulação contratual, saindo uma regulação discricionária para uma regulação contratual, porque está proibido a celebração de novos contratos de programa, renovação de contratos de programa, e, portanto, tudo passaria por um processo licitatório. Então, o fato de, no meio e longo prazo, migrarmos para uma regulação mais contratual que discricionária, isso vai depender de duas questões. Então, no início, conviviremos com dois tipos de regulações, mas no meio e longo prazo iremos mais para uma regulação prioritariamente contratual, isso sempre que os contratos que sejam celebrados sejam os mais completos possíveis.
porque se o contrato ele é incompleto, de interpretação ambígua e tal, dá lugar para a necessidade de uma complementação. E aí vem a regulação normativa, que às vezes pode ser aplicada de forma discricionária. Então, acho que temos o desafio agora de, nesta transição, interpretar a lei, como é que ela se aplica a cada um dos prestadores em virtude da origem dos contratos que estão vigentes e depois evoluirmos na definição dos contratos a uma regulação mais contratual que dê uma maior segurança ao prestador e aos investidores e ao próprio consumidor. Sebastião, Marcelo, muito obrigado. Foi um grande prazer ter essa conversa com vocês. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu quero contar com vocês de novo uma outra conversa sobre ganhos de produtividade, ganhos de eficiência e fator X, que eu acho que é um tema que ainda é objeto também de grandes confusões no setor e que eu acho que vocês podem esclarecer as minhas dúvidas e as dúvidas dos nossos ouvintes, da nossa audiência. Muito obrigado. Eu queria encerrar por aqui pedindo a vocês que, se gostaram da nossa conversa, por favor, dê um like, inscreva-se no canal para receber as nossas atualizações e até a próxima. Obrigado pelo convite. Tchau, obrigado.